Salve, salve nação, muito bom dia, meu amigo, minha amiga flamenguista. Hoje, 18 de julho de 2025, canal Leandrão Flá chegando aí cheio de informações para vocês. Informações do nosso querido querido Mengão. O que é isso, Leandro? Enrolando a língua. Mas é isso, galera. Vamos que vamos. Se você caiu de paraquedas e ainda não conhece o nosso canal, aproveite com esse dedinho aqui, ó. Clica aí na palavrinha inscreva-se. Inscreva-se aí no canal, deixa o seu like, deixa a sua interação. Participe com a gente aqui todas as manhãs, às 9 horas da manhã, notícias do Mengão para você. Lembrando que você pode se tornar membro aqui do nosso canal. Os preços aí são bem pequenos, né? É só você ali, depois de inscrito, depois de ativar o sininho nojento da notificação, escolha ali o melhor preço que te atende e se torne membro aqui do canal Leandrão Flá para ajudar a potencializar ainda mais o nosso canal aqui na plataforma do YouTube. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Lembrando que hoje à noite é dia de Antes da Balada, né? Espero vocês também hoje às 20 horas e 40 minutos, né? No Antes da Balada, a live que é produzida aqui pelo canal Leandrão Flá, e terá aí a presença dos meus amigos Xande e Guga, lá do Identidade Rubro-Negra, e o Xande do Covil Rubro-Negro, hoje às 20 horas e 40 minutos. Beleza, pessoal? É isso aí, vamos que vamos falar sobre o Flamengo, que tem bastante notícia hoje aí para a gente falar rapidinho aqui para você, meu amigo e minha amiga flamenguista. A gente vai falar aí sobre a proposta do Roma, aumentada aí para ter o lateral direito Wesley. Vamos falar sobre uma possível reintegração de jogador aí, né? O Vitor Hugo, que pode ser reintegrado ao Flamengo. Vamos falar também sobre Jorge Carrascal, enfim, contratado. Vamos falar sobre Castellanos, Tati Castellanos, que não vem mais aí para o Flamengo. Vamos falar sobre a arbitragem que está definida aí para o Fla-Flu desse domingo, né, pela 15ª rodada do Brasileirão. Vamos falar também sobre o Léo Ortiz, né, que foi reavaliado aí, talvez pode até aparecer no jogo de final de semana. Vamos falar também sobre amistoso hoje que acontece lá no Ninho do Urubu, né, e sobre qual camisa Jorge Carrascal vai utilizar no Mengão. É isso mesmo. Tudo isso e mais um pouquinho aqui no canal Leandrão Flá. Então não sai daqui, vai ali, prepara o seu café, o seu Danone, rapidinho, aquela pipoquinha, e vem comigo para as notícias do Mengão nessa manhã de sexta-feira. Notícias do Flá com Leandrão Flá. Vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Bom, vamos começar a falar então sobre a possível reintegração aí, pessoal, do Vitor Hugo. É isso mesmo. O Flamengo tenta reintegrar jogador ao elenco aí. Famalicão não faz mais proposta para ter Vitor Hugo do Flamengo. O meio-campista Vitor Hugo pode voltar a integrar o elenco do Flamengo. O atleta estava em negociação com o Famalicão de Portugal. Contudo, segundo o jornalista Vene Casagrande, a equipe portuguesa se irritou com a diretoria rubro-negra por ter voltado atrás. Diante da desistência e sem propostas, o diretor José Boto considera reintegrar o jogador ao elenco flamenguista. Contudo, a decisão será tomada após reunião com a comissão técnica, que a princípio não contava aí com o Vitor Hugo. Então tá aí, pessoal, matéria que foi trazida aí pelo portal Coluna do Fla, né? Talvez aí tenhamos aí Vitor Hugo sendo reintegrado ao Mengão, beleza, pessoal? Vamos falar sobre o lateral direito Wesley, né? O Wesley, né? A Roma da Itália aumenta a proposta aí por Wesley e fica perto de contratar o lateral do Flamengo, né? O Flamengo recebeu a segunda proposta aí do Roma da Itália, né? Depois de uma proposta recusada pelo Flamengo, pelo lateral direito Wesley, a Roma voltou com tudo para tentar a contratação do lateral direito de 21 anos aí do Mengão. Isso porque o clube italiano apresentou uma nova proposta em torno aí de 25 milhões de euros, né, que dá aí, pessoal, 160,9 milhões de reais na cotação atual. De acordo com o jornalista italiano Di Marzio, a Roma busca a contratação do jovem do Flamengo,
nos próximos dias. A segunda proposta da equipe é superior à primeira, cujo valor foi de 20 milhões de euros fixos, né, que daria aí em torno de 128,7 milhões de reais na cotação atual, e 2 milhões de euros em bônus, né, que daria aí 12,8 milhões de reais. Então tá aí, né, pessoal? Negociação continua, mais uma novelinha aí envolvendo Roma e Flamengo. O Flamengo, informações aí que o Flamengo quer em torno de 30 milhões de euros, né, que daria cerca de 193 milhões na cotação atual para liberar o lateral direito aí. Por outro lado, né, a Roma corre contra o tempo aí para fechar o negócio antes do final da semana. Então, a gente vai ficar aguardando. Qualquer novidade a gente traz para vocês aqui em relação aí, pessoal, o lateral direito Wesley, né? A Roma, que não é aí uma das primeiras equipes aí da Europa hoje em dia, né? O futebol italiano em si, né? Já não é mais, né, aquele futebol, né, que era evidência no mundo, né? Hoje mais voltado ali para a Espanha, Premier League, mas a Roma está aí afim, muito afim de contratar aí o Wesley, o lateral direito do Mengão, beleza, pessoal? Bom, vamos para mais notícias. Vamos falar aí sobre a arbitragem definida aí para o Fla-Flu de domingo, né? No Maracanã. Fla-Flu aí jogam aí pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tentando ganhar do Fluminense em busca aí da liderança, visto que ontem o Cruzeiro ganhou de 2-0 do Fluminense e o Flamengo perde a liderança para o Cruzeiro. A arbitragem, então, ficará por conta aí de Rafael Claus como árbitro do confronto entre Flamengo e Fluminense nesse domingo, dia 20, no Maracanã. Beleza, pessoal? Então tá aí a arbitragem de Rafael Claus. O Flamengo se apresentou ontem, né? Tendo em vista que ele chegou aí de madrugada ontem, na madrugada de quinta, ali após o jogo do Santos. O Flamengo se apresentou no período da tarde, uma reapresentação, onde os jogadores que jogaram fizeram trabalho regenerativo, e o Flamengo certamente hoje tem mais um treino aí para o Felipe Luiz definir o time que vai a campo aí nesse domingo no Maracanã contra o Fluminense, beleza, pessoal? Será que teremos Pedro aí relacionado para o jogo? Segundo aí o nosso amigo aí, o Ângelo Furtado, né, informações de que Pedro talvez seja relacionado para esse Fla-Flu. Vamos acompanhar. Falar também um pouquinho sobre o Tati Castellanos, né? Em entrevista ao GE, Ângelo Fabiani, né, o diretor de futebol da Lazio, descartou qualquer possibilidade de negociar Tati Castellanos, né? Nenhuma proposta foi feita pelo Flamengo e o jogador não está à venda. Então tá aí a Lazio se posicionando, né? Tati Castellanos não vem aí mais para o Mengão, beleza, pessoal? Rapaz, né? Muita gente dando como certo a chegada do jogador, né? Tá aí a Lazio se posicionando, não vende um jogador, beleza, pessoal? Léo Ortiz, o Léo Ortiz foi reavaliado, né, na representação do elenco e não preocupa. O zagueiro deixou o jogo contra o Santos no intervalo com dores na região glútea. O próximo duelo do Flamengo é com o Fluminense, né, domingo às 19h30. Quem traz aí essa informação é o Vene Casagrande. Então aí possivelmente, talvez aí teremos, conforme o Vene está falando, o Léo Ortiz aí atuando normalmente nesse jogo, né? Ele que saiu ali contra o Santos. Bom que né, nada sério, né, pessoal? Deve ter aí, devemos ter de volta aí Léo Ortiz, né? E atuando aí pela 15ª rodada aí, frente ao Fluminense. Outra informação para a gente passar é sobre hoje, né? Hoje no CT em Urubu vai haver aí um amistoso entre o Flamengo e o Bayer Leverkusen. O Flamengo enfrenta o Bayer Leverkusen nessa sexta, às 14h30, com reforço de peso no elenco profissional. O goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Cleiton, o lateral esquerdo Vina e o meio atacante Matheus Gonçalves estão relacionados aí e vão para o jogo, né, pessoal? Vão enfrentar o Bayer Leverkusen nesse jogo treino que acontece lá no Ninho do Urubu. A transmissão no YouTube será aí no canal Flamengo TV. Então tá aí,
você que vai estar de folga aí nessa tarde, um joguinho aí, um jogo treino, para você ver o Bayer Leverkusen e o Flamengo às 14h30 e ver os nossos jogadores aí do profissional atuando, né? Muita gente não gostou não, hein? De repente queria ver o Matheus Gonçalves aí atuando até contra o Fluminense, aí de repente ele está no jogo, pode machucar, e a gente sabe que ele, né, é um jogador que parte para cima, gosta do drible, né? Enfim, coloca aí a sua opinião, o que você acha dessa situação aí, beleza, pessoal? Bom, falar um pouquinho também sobre o Mundial Sub-20, né, que acontece, a decisão que acontece esse ano, né? Teremos aí a final do Sub-20 entre Flamengo e Barcelona, dia 23 de agosto no Maracanã, e a Conmebol tratará essa partida como a final mais importante da história da competição. Os valores dos ingressos será definido pela Conmebol. A ideia é ter preços populares. Muito bom, né, pessoal? Notícia muito boa aí. Se realmente os preços forem populares, a gente já viu ali o espetáculo que foi ali, o Mundial, né? Flamengo e Olympiacos, né? Que a gente ganhou de 2-1. A presença da nação rubro-negra, né? Quase 40 mil torcedores ali apoiando o Sub-20 e com preços populares aí, a certeza da nação vir em peso de novo apoiar aí o Flamengo Sub-20 nessa decisão aí contra o Barcelona, dia 23 de agosto, né, pessoal? É isso aí. Lembrando que, falando em torcida, né, pessoal, nesse domingo, no Maracanã, a gente tem a volta aí da Raça Rubro-Negra, torcida organizada, com seus adereços no jogo aí, no clássico contra o Fluminense, beleza, pessoal? Vale aí a gente dar esse destaque aí sobre a torcida organizada, Raça Rubro-Negra. E para finalizar, pessoal, vamos falar aí sobre o Jorge Carrascal. Enfim, a novela chegou ao fim, né? Segundo o GE, Jorge Carrascal deve desembarcar ao Rio de Janeiro nesse final de semana para acertar com o Flamengo. Então a gente viu aí todas as mídias trazendo, né, informação. O Flamengo comprou aí o Jorge Carrascal, né? Uma negociação que estendeu por um período aí, é, é, uma novela, né? Quase uma novela mexicana, mas o Flamengo acabou adquirindo o jogador aos 27 anos. O jogador estava aí no Dinamo de Moscou, lá da Rússia, e será reforço para o elenco aí de Felipe Luiz. Ao se apresentar, Carrascal passará por exames médicos antes de assinar o contrato, válido até 2029. O rubro-negro vai pagar 12 milhões de euros, cerca de 77,1 milhões de reais, ao clube russo pela contratação aí, em definitivo, de Jorge Carrascal. Jorge Carrascal, que é o colombiano, né, pessoal? Inclusive conhecido lá na Colômbia como Neymar colombiano, né? Por ser um jogador que gosta do X1, atua para o lado direito, atua para o lado esquerdo, joga também, faz a função de meia, faz também a função de atacante, enfim, boa sorte aí ao Jorge Carrascal, que ele possa performar aí no Mengão. E o Jorge Carrascal vai ter aí um presente, né, pessoal? Vai utilizar aí a camisa 8 do Mengão, que era do Gerson, que era do saudoso Bro, o Adílio, né? O Carrascal vai utilizar a camisa número 8. O Flamengo reservou a camisa para Carrascal. O colombiano já está de malas prontas há um mês e só aguardava o acerto final entre Flamengo e Dínamo. Deve ser ele que vai ficar aí com a... Opa, desculpa, pessoal. Deve ser ele ficar com a camisa. Vamos finalizar quando ele chegar, disse uma fonte do clube. Né? Então tá aí, segundo aí o Pablo Rafael, né? Informações de dentro do clube que essa camisa 8 aí deve ser realmente aí do Jorge Carrascal. E aí, você gostou de saber aí que a camisa 8 pode ser do Carrascal? Você esperava um outro número? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários para a gente falar aí, a gente responder você aqui nos comentários do canal Leandrão Flá. Tá aí, pessoal. Essas são notícias dessa sexta-feira, 18 de julho de 2025. Deixa seu comentário,
deixa a sua opinião sobre Jorge Carrascal, né? A opinião dessa situação toda envolvendo o Flamengo, né? Será que Pedro vai ser relacionado para esse jogo aí do final de semana contra o Fluminense? Coloca para mim a sua opinião, o seu placar para esse jogo Fla-Flu. O Flamengo precisa ganhar do Fluminense para ir em busca de novo da liderança, porque perdemos a liderança para o Cruzeiro. O Cruzeiro vem numa crescente aí. Enfim, o Flamengo não pode deixar, tem que voltar às vitórias aí o mais rápido possível. Eu estou confiante, pessoal. Vamos para cima do Fluminense. Meu placar é 2-1. Vamos com tudo aí para cima do Fluminense, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Essas são as notícias dessa sexta-feira aqui no canal Leandrão Fla. Notícias do Fla com o Leandrão Fla, que retorna na segunda-feira. Ou em algum momento extraordinário, alguma notícia nova, a gente pode trazer a qualquer momento para você aqui no canal Leandrão Fla. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça do joinha, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo aí com os amigos, com a galera rubro-negra, traz mais gente para cá para ajudar a fortalecer e a crescer o canal Leandrão Fla. A gente volta aí segunda-feira, se não tiver nenhuma situação extraordinária, a gente volta aqui a falar do Megão com você, meu amigo e minha amiga flamenguista. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. E como eu sempre falo, faça sempre o bem, sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Tamo junto, saudações rubro-negras.